Primeiramente, vamos baixar o código do repositório no GitHub. Em seguida, vamos entrar na pasta Templates. Nesta pasta tem toda a comunicação ponto a ponto, camada por camada, construída. Infelizmente, a PDU não está formada, é só um template para comunicação, porém, toda a interface foi construída utilizando-se de pipes. Vamos compilar os programas que são compiláveis. No caso, o main, e a camada física. Os pipes funcionam da seguinte maneira. Nós temos as 4 camadas: aplicação, transporte, internet e link. E a sigla que define o pipe entre as camadas é a camada inicial de destino para a próxima camada que deseja realizar a comunicação. Ou seja, o pipe A2T são dados da camada de aplicação para a camada de transporte. Dessa maneira, você tem um fluxo de informação que é top-down e um outro que seria das camadas inferiores para as camadas superiores. Uma vez que toda a comunicação se realiza através dos pipes, é necessário um programa que os crie. Portanto, existe o programa main.c que deve ser executado no início do teste do programa. Nele nós temos 6 pipes da aplicação para de transporte, transporte para de internet, internet para link e o sentido inverso. A gente apresenta a disciplina, a gente gera um ID para aquela instância daquele computador, ou seja, se pode executar várias instâncias no mesmo computador, portanto um ID deve ser único e é gerado através do timestamp. E por fim, cria-se 6 pipes. Por convenção, os pipes se chamam stack, dentro da pasta de arquivos temporários, a sigla e logo em seguida o identificador. Por fim, aguarda-se pressionar Enter no final da execução e, portanto, remove-se todos os pipes. Eu farei uma breve explicação de como foram implementadas as camadas. Primeiramente, vou falar sobre a camada de aplicação, que foi desenvolvida em Ruby. O primeiro passo em todas as camadas é sempre identificar qual é o número do nosso computador virtual, porque ele é o que linka os arquivos gerados para cada pipe, isso que é feito no main.c, e traz esses arquivos para os pipes de cada camada, ou seja, os pipes que cada camada usa para se conectar com outras camadas. No caso da camada de aplicação, ela se conecta sempre com a camada de transporte apenas, ou seja, ela é o topo de todas as camadas. Então, ela não tem nenhuma camada em cima dela. O nome dos pipes da camada de aplicação são A2T
e T2A, que significam, respectivamente, Application to Transport e Transport to Application. Aqui nós temos o processo de colocar dentro desses pipes names os arquivos temporários gerados no main C. Então, nós verificamos se esses arquivos existem. Se eles não existirem, imprimimos uma mensagem de erro. Depois disso, definimos que no pipe A2T faremos uma escrita, já que na aplicação fazemos uma requisição do tipo gets para transporte e da transporte adiante transmite isso que foi feito. Agora, na pipe T2A, faremos só leitura, justamente porque é a leitura do que seria mandado de baixo para cima, ou seja, da camada de transporte para a camada de aplicação. Verificamos então se esses pipes existem. Se eles existirem, é possível se conectar à camada de transporte. A seguir, vem o processo que é comum à lógica de todas as implementações, exceto por esse passo do else. Vou explicar primeiro o if. Fazemos um fork e verificamos o PID. Se tivermos PID igual a 1, então lemos o que tem na camada de transporte. Esse é um processo que vai acontecer dependendo do PID, obviamente. Fizemos esse tratamento para ler os 4 bytes a fim de reduzir erros que estavam acontecendo em outras camadas. Então, lemos o conteúdo desse pipe e aqui simplesmente fizemos um flush para não ter problemas de escritas dos pipes. Já aqui é o caso em que a requisição está vindo da camada de aplicação, ou seja, o usuário insere o que ele deseja imprimir como mensagem e isso é propagado para todo o pipe A2T, que será lido na camada de transporte, caso ela esteja lendo de cima para baixo. Agora eu vou explicar a camada de transporte que foi desenvolvida em Python. Na camada de transportes, agora temos dois métodos definidos. Seria a conexão com a camada de aplicação e a conexão com a camada de internet. Internet seria a camada de rede e application, camada de aplicação. Adotamos a nomenclatura dos pipes todos de acordo com a nomenclatura das camadas em inglês, ou seja, aplicação seria application, então usamos o A mesmo. Transporte, transport, usamos o T mesmo. Rede seria internet, aí a diferenciação, aí usamos o I. E física seria o link, então usamos o L. Bom, aqui na camada de aplicação, a partir do ID, a gente faz essa conexão, abrimos então o pipe A2T, ou seja, estamos recebendo uma requisição de cima para baixo, que é onde estamos agora, a camada de transporte. Aguardamos os dados da camada de aplicação. Aqui fazemos o tratamento do pipe, igual eu expliquei anteriormente, dos 4 bytes. Recebemos então o conteúdo de acordo com o tamanho correto. E só depois disso a gente vai enviar então para a camada de baixo, que seria a internet ou a rede, que é a T2I. Então mandamos o tamanho do nosso conteúdo e o nosso conteúdo, para que seja possível escrever. Aqui embaixo temos então um método de conexão com a camada de rede, internet. Fazemos o processo análogo. Abrimos o pipe I2T, aguardamos os dados da camada de rede. Perdão, então não é de envio, né, da camada de rede, é justamente recebimento da camada de rede. Então, a gente faz o mesmo tratamento, né, de leitura e depois disso escrevemos, então, de baixo para cima, ou seja, transportes para a aplicação, que é onde eu estou agora e eu quero mandar para a aplicação que está em cima.
Aqui o processo de execução é o mesmo. Fazemos o fork dos PIDs. Se o PID é igual a 0, faremos a aplicação por decisão de projeto. E se não, vai ser a conexão com a internet. A partir da internet, né? De baixo para cima. Agora faremos uma explicação breve de como foi feita a camada de internet, ou seja, a camada de rede. Inserimos da mesma forma o computador virtual dado pelo MENC e aqui declaramos os pipes de link da camada de rede com a camada de link, né? E aqui embaixo os da camada de rede com a camada de internet, definindo o que vai ser leitura e o que vai ser escrita. Leitura vai ser justamente de transporte para a internet, que vem de cima para baixo. E escrita vai ser da física para transporte. Agora, fazemos então o tratamento de execução. Mesmo raciocínio das anteriores, usamos os PIDs, fazemos a verificação para a leitura dos pipes e mandamos para o respectivo pipe desejado. Aqui, como estamos aguardando dados da física, nós vamos enviar da de rede para a de transporte, porque estamos aguardando dados da camada inferior, mais embaixo. Então, vamos enviar e escrever dados na camada de cima, que seria de transporte, por isso I2T. Aqui embaixo, o raciocínio é análogo, só que escrevendo de cima para baixo. A gente aguarda os dados da camada de transporte e enviamos depois para a camada física. Logo aqui embaixo, escrevendo com o nome, com o tamanho e depois com o conteúdo do pipe. A camada física se inicia apresentando a disciplina. Logo em seguida, é solicitado o identificador daquela instância. Para você conseguir comunicar duas máquinas em máquinas reais distintas, é necessário saber uma interface física, interface de hardware. Com ela, imprime-se o IP daquela interface virtual, consistente de uma porta que é feita através do cálculo de uma base, que é o valor 50.000, mais um identificador único. Sendo assim, porta é um valor que fica entre 50.000 e 60.000, que são valores para porta arbitrários. O sistema de interface de rede pode ser interface física, pode ser um cliente ou um servidor. Criar meio físico é se tornar um servidor, quando que conectar ao meio físico é se tornar um cliente. Para se tornar servidor, é feito um bind da porta e escutando novas requisições. Assim que uma requisição é realizada, diz o computador reconhecido e faz o fork, um para tratar com a camada de internet e o outro para tratar com a própria interface. Caso o cliente decida optar por ser um cliente, é necessário o endereço IP e a porta desse servidor, é feita a conexão e, por fim, novamente há tratamento com a camada de internet e com a interface em processos distintos. O tratamento com a internet se consiste em abrir o socket de comunicação com a camada de internet e ficar escutando dados vindo provenientes dessa camada de cima. Caso haja, se prepara para receber um número de bytes, é lido esses bytes e esses bytes são passados para a camada de baixo, ou seja, através do socket. Tratando-se com a interface, escuta-se a interface e assim que dados chegam do socket, eles são passados para a camada de cima, para a camada diante, que é a camada de internet.
Vamos testar agora a camada física. Para tanto, é necessário abrir duas instâncias. Observe que as duas geraram identificadores únicos diferentes. Agora, iremos criar a camada física para cada instância. A primeira, de número 2234, a segunda, de 2246. Observe que neste computador nós usamos a interface WLAN 0. A instância de número 2234 será o servidor, enquanto a de 2246 o cliente. Logo, IP 192.168.0.109 e porta 52.234. Reconhecido. Para fazer o teste entre as camadas, nós vamos usar um programa que testa diretamente sem a necessidade das outras camadas, onde você entra qual computador virtual você deseja, que neste caso é o 2246, qual camada que você deseja simular. Então nós vamos simular a camada de internet para a camada física. Vamos escolher ele escrever um dado qualquer. Observe que a camada física recebeu 20 bytes e, inclusive, escreveu 20 bytes para a camada da outra interface. Bom, eu vou mostrar a execução do nosso projeto de rede com as camadas integradas e inicialmente eu vou mostrar aqui o nosso diretório que contém nele. Eu vou executar esse programa main. Esse programa é responsável por fornecer um ID para o meu computador e também por criar os pipes. Então aqui eu criei uma identificação virtual 2184 e eu vou utilizar essa identificação nas minhas outras camadas. Vou criar a camada de aplicação, que está em Ruby. E vou usar aquele ID para conectar, 2184. Ok. Vou criar uma mensagem aqui. Olá, mundo. Eu vou mandar uma mensagem só. Agora eu venho para o lado de cá, onde eu vou ter a camada de transporte, que está em Python. Opa! Transport. Ok. 2184? Isso mesmo, 2184. Já recebi a mensagem da camada superior. E estou com essa mensagem aqui para enviar para a minha camada inferior, que é a camada de rede. A camada de rede está em PHP. Então, a gente vai ter aqui PHP internet.php 2184. Recebi a mensagem, vou propagar para a camada física. A camada física foi feita em C. Então, a gente criou um executável chamado link. A interface real, ETH0. Criou o meu IP e uma porta, e eu vou criar o meio físico, então opção 0. Estou aguardando a próxima máquina. Vem do lado de cá, que simula o meu outro computador. Mesmo processo, vou fazer aqui a main, né? Vou executar a main. Tem minha identificação e os meus pipes. Então aqui eu vou criar de baixo para cima. Eu vou criar primeiro minha camada física. Qual que é o número do computador? 2289. 2289. Minha interface real é a mesma nesse caso.
eu quero conectar ao meio físico e esse meio físico segue esse padrão aqui. Então, IP0. E a porta é 52.184. Já recebi os dados da camada física do outro lado. Vou mandar esses dados da camada física para a camada superior agora, que é a camada de rede. Então, novamente, PHP 2284, 2289. Ok, recebi. Vou propagar isso para a camada de transporte, que está em Python. Transport 2289. Recebi aqui, né, os bytes recebidos e vou propagar isso para minha camada de aplicação, que está em Ruby Happy. Ok. É o 2289. Recebi aqui a mensagem. Cadê minha camada de aplicação aqui? Ok. E a mensagem é propagada de volta para o lado de lá.